isso faz com que as respostas autoimunes sejam muito complexas. E muitas vezes seja difícil da gente conseguir diferenciar fatores deflagradores de autoimunidade. Muitas vezes é difícil a gente fechar o diagnóstico dessas doenças. Então, assim, não podemos esperar respostas simples de um sistema tão complexo como o sistema imunológico. Esse sistema ele tem normalmente a capacidade de discriminar as células e os tecidos que são próprios daqueles agentes invasores, dos agentes infecciosos. E a autoimunidade acontece quando há uma falha nesses mecanismos de tolerância imunológica, que é justamente a capacidade desse sistema de entender que as próprias células não são inimigos e que ele não deve destruí-las. E com isso ele acaba montando uma resposta imune primária contra um antígeno próprio, que pode ser um antígeno relacionado apenas a um tipo celular, a mais de um tipo celular, a um tipo celular maduro, a uma linhagem imatura desse tipo. Então, assim, são inúmeras respostas que a gente pode esperar a uma gama de células diferentes, a uma única gama, a múltiplas células. Então, é realmente uma resposta bem complexa. Deixa eu abrir aqui de novo. Desculpa, gente, é porque eu estou ouvindo algum ruído de algum lugar. É o seu, Dani? Deixa eu tirar aqui. Tira o seu som, Dani. Daí eu escuto a minha própria voz e um ruído de algum lugar. Obrigada. Bom, então a autoimunidade nada mais é do que uma reação imunológica inapropriada. É uma reação imunológica multifatorial, pode se instalar por muitas vias. Algumas delas a gente já conhece e muitas ainda estão obscuras. Isso faz com que a gente tenha dificuldade em relação ao seu diagnóstico, aos potenciais gatilhos. Eu estou dizendo isso não para transformar, né, a reação autoimune num bicho de 7 cabeças, mas para tentar demonstrar a necessidade da gente sistematizar o nosso diagnóstico, a necessidade da gente valorizar essa complexidade quando a gente estiver fazendo esse diagnóstico, para que a gente possa chegar ao diagnóstico, né? A autoimunidade pode estar relacionada tanto a fatores genéticos quanto ambientais. E a gente tem observado um crescente número de pacientes apresentando-se com doenças imunomediadas na nossa prática, né? E alguns artigos citam a questão genética. Hoje em dia a gente tem criações que valorizam muito características físicas dos animais, nos animais de pista, a cabeça, o focinho, o pelo, o tamanho, mas as questões metabólicas, enfim, a questão da saúde muitas vezes não é valorizada, né? E a gente acaba selecionando animais com predisposição genética a doenças imunomediadas. Carol, não está passando. Foi. Bom, as citopenias imunomediadas são doenças com muita significância clínica. Por quê? Porque são doenças muito prevalentes e que implicam um tratamento com drogas imunossupressoras. Esse tratamento é um tratamento pesado, é um tratamento caro, é um tratamento que implica muitos efeitos colaterais. Os proprietários sofrem junto com os cães. Os protocolos que a gente tem à nossa disposição são adaptados, em sua maioria, da medicina humana. Então, hoje em dia, a gente tem uma ampla gama de drogas que a gente pode utilizar para tratar as citopenias imunomediadas, mas muitas dessas drogas a gente não consegue usar na medicina veterinária porque a gente ainda não tem padronização para utilização em animais. Então, a gente acaba ficando um pouco restrito com o que a gente tem para tratar. Esses tratamentos normalmente são longos e os animais podem ficar refratários ao tratamento imunossupressor e ter recidivas. Então, assim, sempre que eu atendo um paciente com suspeita de doença autoimune, eu gosto de deixar bem claro para o proprietário o tipo de desafio que a gente está enfrentando, para que a gente não se depare com surpresas no decorrer do tratamento. A pessoa tem que saber exatamente aonde ela está entrando, o que vai acontecer e que ela vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de persistência, para que a gente chegue no objetivo que é diminuir a possibilidade de refratariedade, aumentar o intervalo entre as recidivas, porque, infelizmente, doença autoimune não tem cura, né? É um paciente que a gente não dá alta. As principais citopenias imunomediadas são a anemia hemolítica imunomediada, a trombocitopenia imunomediada e a neutropenia imunomediada, sendo essa última de pouca importância na medicina veterinária. A gente vai falar bem rapidamente sobre ela.
E aí eu coloco sempre esses slides nas minhas apresentações, falando sobre qualquer exame laboratorial, porque isso é uma coisa muito importante da gente estar valorizando. Existe uma diferença entre normalidade estatística e normalidade médica. Toda vez que a gente recebe um exame laboratorial, a gente não pode ler aquele papel como se fosse matemática, como se fossem números. Aquilo tem que ser interpretado e tem que ser interpretado à luz do que a gente observa na clínica. Eu não sei se todos sabem como os valores de referência de exames laboratoriais são calculados, mas, de uma forma geral, a gente pega animais normais, um estatístico calcula um N e a gente conta a leucometria, por exemplo, a leucometria global daqueles pacientes. Referência de 6.000 a 17.000. Aquilo foi calculado por uma equação matemática que jogou esses valores nessa curva que eu estou apresentando para vocês, e os valores de normalidade estão dentro do segundo desvio padrão à esquerda e à direita, sendo que a média está dentro do primeiro desvio padrão à direita e à esquerda. Os animais que ficam aqui do lado de fora, são aqueles fora da curva, não necessariamente estão doentes e não necessariamente têm exames anormais. Eles simplesmente apresentam valores diferentes daqueles designados como padrão de normalidade. Por que a gente tem que saber isso? Porque tem muita gente tratando alteração hematológica de animal que está fora da curva de Gauss. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma diferença entre a normalidade estatística, matemática e a normalidade individual do paciente. A gente tem que saber respeitar a individualidade biológica de cada paciente. Então, assim, eu sempre recomendo que a pessoa faça exames corriqueiramente seus pacientes saudáveis, para que ela saiba como é o valor de referência daquele determinado paciente. Isso em autoimunidade vai fazer muita diferença na hora que a gente fala. Porque muitas vezes a gente tem que estabelecer uma meta para o nosso tratamento e, sabendo o valor de referência daquele paciente, fica muito mais fácil da gente estabelecer esse resultado que vai almejar chegar com a terapia imunossupressora. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma leucometria na faixa dos 12, 13 mil e ele aparece na clínica com 6 mil, a gente já sabe que tem que ligar o sinal amarelo e prestar atenção naquilo ali. Está dentro da normalidade estatística? Sim, mas não está dentro da normalidade médica dele. Por exemplo, eu tenho um paciente com trombocitopenia imunomediada. Eu quero que a contagem de plaquetas dele chegue dentro da normalidade. O normal dele é 400 mil. Mas eu não sei, porque eu nunca fiz um hemograma dele normal. Quando eu chego em 200, eu paro o corticoide, a chance dele se tornar refratário à corticoterapia imunossupressora é muito grande. Então, isso é um detalhe que a gente, às vezes, ignora na nossa prática, mas que é muito interessante. Avaliar os nossos pacientes quando eles estão saudáveis e guardar essas informações, porque elas podem ser muito importantes no futuro. Bom, e vamos começar a falar um pouco de anemia hemolítica imunomediada. Ela é a destruição de eritrócitos por uma resposta imunológica inadequada. É a desordem hemolítica mais comum em cães e gatos. E está entre as patologias mais fatais na medicina veterinária. O percentual de sobrevivência não é alto. Mais ou menos 50% dos animais portadores morrem, mesmo sendo tratados. Em 2019 foi publicado um consenso de anemia hemolítica imunomediada, né? Para quem não sabe, o consenso foi uma publicação onde vários profissionais da área, muito experientes, avaliaram toda a literatura que foi produzida de anemia hemolítica imunomediada nos últimos 15 anos e estabeleceram algumas normativas, né? Para a gente padronizar tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessa patologia. Anteriormente, a gente classificava as anemias como primárias e secundárias, mas hoje em dia a gente não classifica mais dessa forma, porque a maioria dos gatilhos deflagradores de anemia hemolítica imunomediada não forneceu evidências suficientes para que a gente conseguisse realmente afirmar que eles eram gatilhos. Então, eles foram bem conservadores no que se refere a isso, e hoje em dia a gente chama a anemia hemolítica de não associativa, quando a gente não encontrou nenhuma comorbidade. Então, nesses casos, estão aqueles animais com a rinha idiopática, e também os que a gente não identificou o fator predisponente, porque ele pode estar lá e a gente pode não ter identificado. E a gente tem os casos associativos que estão associados a uma comorbidade. E aí, nesse caso, a gente identificou um fator que é possivelmente um gatilho, mas ele pode ter sido ou não o agente deflagrador. Para você ver, a gente está engatinhando tanto nessa área da autoimunidade que a gente não consegue ainda nem fechar realmente se o gatilho, um possível agente deflagrador, ele está envolvido ou não naquele processo.
Então, assim, é muito complicado. Às vezes a gente fecha o diagnóstico da anemia hemolítica, mas a gente não consegue fechar o porquê aquele processo teve início. Bom, os potenciais gatilhos em cães são infecções por piroplasma. Tudo que eu coloquei em laranja foi publicado no consenso e já está normatizado. Então, nós já temos evidências científicas de que sim, as infecções por piroplasma são gatilhos para anemia hemolítica imunomediada em cães. Elas são tão importantes que o consenso recomenda que quando você pega um cão com anemia hemolítica imunomediada, você precisa fazer 2 testes diagnósticos para babésia, um imunológico e um molecular. Então, a gente faz sorologia, IgG e IgM, e faz PCR. Se esses testes apresentarem resultados negativos, eles recomendam que você faça uma contraprova, para ter certeza de que aquele animal realmente não tem infecção. Os processos inflamatórios generalizados também foram incriminados, mas eles ainda não forneceram evidências suficientes para serem absolutos, né? Então, ainda há alguma dúvida. Os demais itens que eu vou citar são itens que podem ser deflagradores ou não forneceram evidências suficientes, mas a gente não pode esquecer. Eu vou passar rapidamente por eles, depois, se vocês quiserem, eu posso fornecer os slides da aula para vocês terem isso anotado. São as infecções, as neoplasias, a anemia hemolítica pode ser uma síndrome paraneoplásica, efeito de substâncias químicas, toxinas e drogas, envenenamento, transfusão, microangiopatias, anomalias eritrocitárias e o uso de cefalosporinas e penicilina. Eu estou acompanhando o tratamento de um cão com anemia hemolítica imunomediada, que é até um cão de uma veterinária, que não trabalha na área. E esse cão ele teve osteomielite, não, acho que ele não chegou a receber transfusão, não. Mas eu tenho um outro cão que eu tratei anteriormente, que é um caso muito clássico de como a gente não entende muito bem esses gatilhos. Ele teve osteomielite também. É o segundo animal com osteomielite que eu pego com anemia hemolítica. Ele fez transfusão sanguínea e ele usou penicilina. E ele tem anemia hemolítica imunomediada. Eu tenho como saber se um desses fatores foi o responsável pela anemia? Não. Todos eles podem ter corroborado para a anemia? Podem. Então, assim, eu sempre tenho que considerar e tentar eliminar esse potencial gatilho quando eu estou tratando esse animal. Mas, infelizmente, eu ainda não tenho como provar ou não tenho como incriminá-lo como o potencial gatilho para o desenvolvimento da autoimunidade. E aí eu abro um parênteses para vacinação, porque a vacinação já foi incriminada como gatilho e aí depois ela foi absolvida. E hoje em dia o consenso diz que a gente tem que avaliar os pacientes individualmente. Por que eu entrei especificamente nesse tópico em separado? Porque agora a gente tem guidelines da Associação Americana, a gente tem guidelines específicas para a América, a gente tem testes que permitem que a gente titule anticorpos. Então, assim, não há mais necessidade da gente sair vacinando como loucos e instituir protocolos para toda uma população. A gente tem condições de estabelecer protocolos individuais para os nossos pacientes. E isso vai fazer com que a vacinação se torne muito mais segura do que ela é atualmente. Porque ela é incriminada como possível gatilho tanto para anemia hemolítica quanto para trombocitopenia imunomediada. E eu já peguei 2 pacientes que foram hipervacinados e apresentaram destruição imediata de células sanguíneas. Bom, vamos falar dos gatilhos em gatos. Infecção por Mycoplasma haemophilus, ela foi avalizada no compêndio. Realmente é um fator que tem que ser pesquisado. Da mesma forma que piroplasmas em cães, a recomendação é que se faça mais de um teste. A infecção por piroplasmas forneceu muitas evidências, mas não suficientes para a gente estabelecê-la como um potencial gatilho, mas eles recomendam que teste também. Os demais itens que eu vou comentar são gatilhos que já foram publicados em outros artigos, mas que o consenso não conseguiu validar, mas nem por isso exclui da nossa lista. E aí entra FeLV, as doenças linfoproliferativas FeLV negativas, PIF, reações medicamentosas, processo inflamatório generalizado, e Zóio e Drigo, em 2017, citaram a possibilidade de pancreatite, mas no consenso eles disseram que isso está excluído e, inclusive, eles nem recomendam que use o teste da lipase específica em gatos com anemia hemolítica imunomediada. Consideram que não é importante.
Bom, e as alterações hematológicas que a gente observa nesses animais, né? Num primeiro momento, a anemia normocítica normocrômica. Existe um intervalo entre o início da destruição dessas células e o aparecimento dos sinais de regeneração, né? A medula precisa de um tempo para começar a responder a essa destruição. Depois de 2 a 5 dias, a gente começa a observar uma anemia francamente regenerativa e a gente vai ver na lâmina anisocitose, cromazia, reticulócitos, eritrócitos nucleados e vários outros indicadores clássicos de regeneração e hemólise. E aí eu coloquei aí esse microhematócrito como um destaque, porque foi citado no consenso e é uma prática que eu tenho no meu dia a dia. Assim, eu vou falar algumas coisas a respeito de automação nos exames, mas eu queria deixar bem claro para vocês que eu não demonizo os aparelhos. Eu uso o aparelho, acho que eles são úteis em muitos momentos, mas eu acho que eles têm que ser utilizados por uma pessoa que saiba o que está fazendo. Porque muitas vezes eles vão entregar resultados com problemas e muitas vezes a gente vai tratar iatrogenia produzida por aparelho. No caso do hematócrito, isso é um problema, principalmente em anemia hemolítica imunomediada. Eu não sei se vocês conhecem o mecanismo pelo qual o aparelho calcula o hematócrito, porque ele não centrifuga a amostra, ele faz um cálculo. Então, ele vai contar os eritrócitos e ele vai dosar a hemoglobina. E aí, com isso, ele vai fazer a conta do hematócrito. Só que no caso da anemia hemolítica, a gente vai ter hemaglutinação, então as hemácias vão estar todas aglutinadas. Isso vai contribuir para uma contagem inacurada. E a gente vai ter o aumento da hemoglobina por hemólise e também o aumento da bilirrubina. Então, a dosagem de hemoglobina vai estar totalmente comprometida e ele vai te entregar um hematócrito que não condiz em nada com a realidade. Então, a gente precisa centrifugar essa amostra e a gente precisa fazer a técnica clássica manual do microhematócrito. Tá? Isso não se aplica somente aos casos de anemia hemolítica, tem várias outras situações onde o hematócrito é absolutamente necessário. E no dia a dia, a utilização dessa técnica é o melhor controle de qualidade que a gente tem para a série vermelha do aparelho. Porque a gente tem como avaliar a contagem de leucócitos e fazer o diferencial na lâmina. A gente tem como avaliar a contagem de plaquetas e fazer manualmente na lâmina. Mas a gente não tem como avaliar o eritrograma. E o microhematócrito vai permitir que a gente faça esse controle de qualidade interna. Então, não tem por que não rodar hematócrito, né? Lá no laboratório, a gente roda os hematócritos de 100% das amostras que a gente avalia. Dá trabalho, é chato, mas é necessário. Bom, a gente encontra também em 89% a 95% dos cães portadores os esferócitos, hemaglutinação, trombocitopenia concorrente é bem frequente, a gente observa em mais de 50% dos animais, e aí a gente caracteriza uma síndrome chamada síndrome de Evans, que é a anemia hemolítica imunomediada em associação à trombocitopenia imunomediada. Em relação aos esferócitos, tem que abrir um parênteses. Eu queria pedir para alguém fechar o microfone, por favor. Que eu estou ouvindo a minha voz e eu estou ouvindo alguém conversando no fundo. Acho que agora parou. Desculpa, gente. Os esferócitos somente são observados em amostras de cães, porque os eritrócitos dos gatos já são menores, já são mais arredondados e é muito difícil você distinguir esferócito em lâmina de gato. Então, ele é útil em amostras caninas. A sua avaliação tem que ser feita antes da transfusão, porque eles podem ser um artefato de bolsa de sangue armazenado em geladeira. A qualidade do esfregaço vai influenciar bastante, para a gente poder, porque é uma avaliação morfológica, então se a gente faz um esfregaço mal feito e essas células ficam destruídas na lâmina, fica complicado de avaliar. E a presença dos esferócitos é diagnóstica se a gente encontrar mais do que 5 por campo microscópico avaliado no objetivo de 100 vezes, tá? Se a gente encontrar de 3 a 4, a gente tem que começar a eliminar outras possíveis causas não imunes para a presença dessas células, como, por exemplo, uremia, intoxicação, envenenamento, veneno de abelha, tem várias outras coisas. Veneno de abelha pode causar anemia hemolítica também, inclusive, já foi descrito. Bom, em alguns animais, a gente pode observar a presença de anemia arregenerativa, né? O clássico da anemia hemolítica imunomediada é a gente observar aquela anemia francamente regenerativa, aquela exuberância na lâmina, muitas células policromáticas, muitas células nucleadas, mas às vezes
a produção de anticorpos contra as hemácias maduras na periferia e também contra os precursores eritrocitários na medula óssea. Então, vai haver destruição na periferia e destruição na fábrica. E aí a gente não vai ver uma resposta regenerativa na periferia. Tá? Essa doença foi descrita até por uma colega, a Cíntia Lucide, que fez a pesquisa do doutorado dela com isso. Se chama PIMA, que é a anemia hemolítica imunomediada com destruição de precursores. A gente já observou a associação de destruição dessas células na periferia e na medula. A resposta imunológica pode estar direcionada a uma ou mais linhagens celulares, né? Como eu já falei anteriormente. Essa informação que eu vou passar para vocês é da minha prática, da minha experiência, não está descrito em lugar nenhum. Eu não tenho uma casuística muito grande para afirmar, nem para publicar. Mas o que eu tenho observado é que a PIMA tem sido consequência de anemias hemolíticas não tratadas de forma adequada. Então, assim, aquele paciente que demora muito a ser diagnosticado, que demora muito a ser tratado, ou é tratado de forma inadequada com corticóide, aí para ser tratado já numa situação complicada, de uma forma geral, vem com uma anemia francamente regenerativa, muito refratário à imunossupressão, a gente tem que usar combinações de drogas e tal. E aí, no decorrer do tempo, a gente observa que a anemia deixou de ser regenerativa. Isso pode ser decorrente da produção de anticorpos contra os precursores ou até mesmo de uma exaustão na medula, a gente não sabe ainda. O diagnóstico diferencial dessa patologia é a citometria de fluxo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa técnica disponível, né? Seria o ideal para a gente fechar todas essas citopenias imunomediadas, porque detecta os anticorpos. E aí facilitaria muito tanto o diagnóstico quanto o acompanhamento dos nossos pacientes. Mas, infelizmente, a gente vai ter que aguardar um pouco. A primeira etapa no diagnóstico da anemia é a avaliação do esfregaço sanguíneo por um patologista com experiência em hematologia. E isso foi salientado pelo consenso, que inclusive diz que um patologista diplomado, né, que já tem o BORDS, já tenha feito residência na área, já tenha sido aprovado nas provas, avalia essa lâmina. Por quê? Porque a gente vai identificar alterações nas células que o patologista tem que ter experiência para ver. Alguns indicadores clássicos de hemólise, como hemaglutinação e esferócito, e alguns agentes deflagradores, né? Até os piroplasmas, micoplasma, podem ser identificados na lâmina. Então, gostaria de salientar aqui que máquina não faz hemograma, máquina não avalia lâmina, máquina não confere contagem de leucócitos, máquina não confere contagem de plaquetas, máquina não enxerga esferócito na lâmina de cachorro, não enxerga indicadores de regeneração, hemaglutinação. Máquina conta células. Necessário, agiliza a nossa vida dentro do laboratório. Muitas vezes nos entrega contagens muito acuradas, mas a máquina falha e te entrega um exame que é um maquinograma, não é um hemograma. Isso vai fazer com que você tenha dificuldade de fechar diagnósticos em várias áreas, né? Isso é mais importante ainda quando a gente está falando de amostra de gato, porque a amostra de gato muitas vezes deixa o aparelho completamente louco. Eu vou falar das plaquetas um pouco mais adiante, vou salientar bastante isso. Tem um artigo bem interessante falando sobre contagem de plaqueta de gato, que eu posso passar para vocês posteriormente. E assim, é muito necessário que realmente tenha um patologista clínico experimentado avaliando essas amostras e superando as dificuldades dos aparelhos e fazendo o que tem que ser feito manualmente. Bom, não existe padrão ouro para o diagnóstico da anemia hemolítica. A gente vai fazer uma combinação de testes, interpretar esses resultados e chegar a um diagnóstico. Muitas vezes a gente não consegue e aí a gente precisa fazer o diagnóstico terapêutico. A gente entra com a terapia imunossupressora e vai avaliando. Então, é um paciente que tem que ser monitorado, tem que ser acompanhado. Os meus pacientes com anemia hemolítica imunomediada fazem hemogramas dia sim, dia não. Pelo menos até eu achar que está fora de perigo. E aí a gente segue adiante do tratamento fazendo uma avaliação por semana, de 3 em 3 dias, enfim. Mas no primeiro momento é hemograma dia sim, dia não. E aqui a gente tem um algoritmo, eu não vou entrar nele detalhadamente, senão não vai dar tempo de falar de tudo, mas eu vou mandar para vocês junto com a aula, quem se interessar. Esse algoritmo foi proposto pelo consenso. E aí ele cita exames muito simples que podem ser feitos em laboratórios com baixo nível de tecnificação,
como avaliação da lâmina para procurar esferócito, teste de aglutinação em salina, cumbis. Ele fala da citometria, obviamente, porque eles têm esse exame disponível, nós não temos, mas é possível fechar o diagnóstico sem ela, tá? Então, eu passo para vocês assim que terminar aqui. Gente, a minha Siri do telefone está falando sozinha. Bom, em relação ao tratamento, obviamente a gente vai ter que fazer uma terapia imunossupressora, porque a gente quer desligar essa resposta imunológica deletéria. Essa terapia, muitos efeitos colaterais, infelizmente. Hoje em dia, o objetivo é a gente conseguir imunossuprimir com qualidade. A gente tem até algumas estratégias que a gente pode citar posteriormente para minimizar os efeitos colaterais dessa terapia. A gente monitora esse paciente por pelo menos 4 semanas, até que ele tenha alta médica, mas na minha experiência esse tempo é mais longo, é superior. Principalmente porque normalmente quando chega para a gente já foi tratado na clínica e muitas vezes já está refratário, então a gente tem que considerar essa possibilidade. E os casos de recorrência acontecem por quê? Porque a gente não está imunorregulando. A gente não consegue ir lá no sistema imunológico do nosso paciente e ensinar para ele que aquela resposta específica é uma resposta errada, é uma resposta deletéria. A gente vai desligar tudo e quando religar a gente tem a expectativa de que ele esqueça as próprias células. Mas isso às vezes não acontece. E às vezes isso acontece por um tempo, até que esse paciente volte a destruir as próprias células. Eu tenho pacientes que já tiveram remissões de anos, alguns já tiveram de meses, alguns têm de poucos dias. Enfim, isso é uma coisa muito particular de cada animal e de cada tipo de resposta que foi montado. Agora a gente vai falar um pouco da TIM, que é a trombocitopenia imunomediada, que é a segunda doença mais importante, né? Na verdade, eu observo mais casos de trombocitopenia imunomediada do que de anemia, mas os casos de anemia são mais graves, né? Uma doença mais exuberante, mata mais e mais rapidamente, então a gente coloca sempre em primeiro lugar. Antes de eu entrar na trombocitopenia imunomediada propriamente dita, eu gosto sempre de pontuar a questão da contagem de plaquetas, né? A trombocitopenia é a diminuição na contagem dessas células. Essa desordem hematológica ela é comum em cães. Não tão comum quanto a gente pensa, porque 80% das amostras que chegam no laboratório têm alguma alteração na contagem de plaquetas. E na maioria das vezes essa alteração é iatrogênica. Mas quando a gente se refere aos gatos, ela é muito pouco frequente. E a gente observa muito a recorrência de trombocitopenias em gatos. E na maioria das vezes essas trombocitopenias são decorrentes da coleta e do uso do aparelho para contagem dessas células. Naquele artigo que eu falei para vocês anteriormente, de Norman e colaboradores, se não me engano, de 2001. Eles fazem um teste com um N bem grande de gatos e eles avaliam essas amostras na automação e na contagem manual. E eles obtiveram 71% de falsas trombocitopenias quando eles usaram um aparelho e 3,4% quando eles usaram a contagem manual. Isso ilustra a importância da gente avaliar manualmente as amostras desses animais, para que a gente não libere resultado de exame errado. Bom, então antes da gente fechar o diagnóstico da trombocitopenia, a gente tem que saber se ela é real ou se ela é artefatual, porque a prevalência da trombocitopenia iatrogênica é altíssima e tem levado a tratamento desnecessário dos nossos pacientes. Não é só culpa da automação. Tá? O anticoagulante de eleição, né, na nossa prática, que é o EDTA, ele pode provocar uma alteração chamada satelitismo, que é quando as plaquetas ficam todas aderidas à superfície dos leucócitos. Isso vai provocar uma diminuição. Pode levar também à fagocitose das plaquetas dentro do tubo. E existe um fenômeno da hiperativação plaquetária em vivo que vai provocar agregação mesmo que a coleta tenha sido perfeita. Isso acontece numa situação super comum para vocês, por exemplo, que é a febre. Animal com febre tem hiperativação plaquetária em vivo. Então, mesmo que você faça uma coleta perfeita, ele pode agregar. E aí isso vai comprometer o resultado do seu exame. E tem a questão da coleta, né? Infelizmente, nossos pacientes não esticam um bracinho para a gente furar. Muitas vezes a coleta é complicada mesmo, é um pandemônio, e aí isso vai provocar alteração na contagem de plaquetas. A gente tem que lembrar que essas células estão lá presentes para fecharem o buraco que a gente provocou no vaso sanguíneo, né? A gente perfura o vaso, rompe o endotélio vascular e as plaquetas têm que fechar aquilo, é fisiológico.
Então, elas estão cumprindo o papel que lhes foi cabido, né? Bom, o que a gente não pode esquecer, né? Para a gente fechar realmente esse nosso diagnóstico. Também que existem algumas raças que são predispostas à trombocitopenia. Eu já recebi alguns pacientes para tratar trombocitopenia persistente que estavam com valores dentro da normalidade médica deles. Que a gente tem algumas raças que têm plaquetas mais baixas, né? Os Akitas, Greyhounds, Whippets, que mais? A gente tem citopenias clínicas cíclicas de Gray Collie, então às vezes a gente pega um animal com trombocitopenia, leucopenia, anemia, que não está doente, daqui a 10 dias a gente escolhe de tá ok, tá normal. Então a gente tem que considerar isso. Tem uma síndrome chamada macrotrombocitopenia congênita, né? Que são animais que têm trombocitopenia, a presença de macroplaquetas na lâmina, que é muito comum em Cavalier e Norfolk, que são raças não muito frequentes na nossa prática, mas que também pode acometer Labrador, Maltês, Shih Tzu. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que aquele animal pode estar dentro do valor de referência da normalidade médica dele, né? Da individualidade biológica dele. O segundo ponto é que é muito alta a incidência das alterações pré-analíticas nas nossas amostras, né? Que a gente tem limitações pela utilização da automação e também por conta da coleta. Então, assim, a minha recomendação para vocês pegou um animal com trombocitopenia, sempre confirma a contagem em condições ideais de coleta e processamento da amostra. Então, o animal estava com febre, agregou, manda para colher no laboratório. Porque no laboratório a gente vai furar a parede do vaso, colher a amostra em sistema de vácuo, homogeneizar e contar essas plaquetas imediatamente. Como a agregação plaquetária é uma cascata, quando a gente conta muito rápido, a gente minimiza o impacto da agregação. Então, a gente obtém valores mais fidedignos. Por que a gente não pode esquecer disso? Porque tem uma incidência gigantesca de animais tratados sem necessidade, com antibiótico e com corticoide. Eu já recebi alguns para consulta hematológica com citopenias persistentes após meses de tratamento. Essas drogas têm efeitos colaterais muito graves e podem deixar sequelas no paciente. Já peguei alguns pacientes com endocrinopatia decorrente de tratamento prolongado com corticoide. E aí eu tenho um caso clínico rápido para vocês. Foi um paciente que eu atendi que tinha trombocitopenia persistente. Nos exames a plaqueta sempre abaixo de 50 mil, vários exames laboratoriais no intervalo de 3 meses. Estava sendo tratada durante esse tempo todo com doxiciclina e com corticoide em dose alta, em dose imunossupressora. Manu foi encaminhada com suspeita de hipoplasia de medula. No momento do encaminhamento, o tratamento foi suspenso, porque ela já tinha feito vários exames e a contagem de plaquetas não andava, não melhorava. Ela estava com alterações muito importantes em marcadores de função hepática. O abdômen tão distendido, tão abaulado, que parecia que ela estava prenha. E a gente tocava assim, na parede do abdômen e ela já sentia dor, assim, com uma hepatosplenomegalia assim, super importante. Era um paciente de pequeno porte, super estressado. A primeira coisa que eu fiz foi colher uma amostra para confirmar se realmente o animal tinha trombocitopenia. E esse foi o exame que foi feito. Um dia antes do paciente vir até a mim, ela tinha 35 de hematócrito, 6.100 de leucometria e 20 mil de plaquetas. A amostra tinha fibrina e raros agregados plaquetários. Eu colhi a amostra no dia seguinte, sem nenhum tipo de intervenção ao tratamento, e olha o hemograma da Manu. O hematócrito de 35 subiu para 42, a proteína de 6,3 subiu para 7,3, a leucometria de 6,100 para 16,700 e a plaqueta para 287 mil. O exame é absolutamente normal. Por que essas alterações? Coleta. Então, além da agregação plaquetária, que fez com que tivesse uma trombocitopenia iatrogênica, ainda alterou o hematócrito, a contagem de leucócitos e a proteína plasmática. Como é que a gente descobre isso? O sangue é uma relação soluto-solvente. Então, quando você colhe em pequeno volume e coloca numa grande quantidade de solução anticoagulante, você provoca uma diluição da amostra. E muito provavelmente foi o que aconteceu no exame que foi feito anteriormente. Porque houve uma modificação em todos os parâmetros. E aí a Manu teve alta no dia da consulta. Ela tinha sido tratada com corticoide e doxiciclina por 3 meses sem necessidade. Porque tinha agregação plaquetária em todos os exames. Então, a gente tem que lembrar de Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, que dizia primeiro não fazer mal, né? Esse tem que ser o nosso objetivo principal quando a gente está tratando nossos pacientes.
Assim, a minha vontade era não liberar a contagem de plaquetas toda vez que eu tiver agregado. Mesmo que seja uma quantidade minúscula. Você vê que naquele exame tinham raros agregados. Mas a magnitude que esses agregados vai provocar, a magnitude da alteração, né, que esses agregados vai provocar na contagem de plaquetas, não tem como a gente mensurar. Eu já peguei animal com raros agregados e com plaqueta de 30 mil, que foi para 400. Já peguei animal com acentuada agregação plaquetária com plaqueta de 30 mil, que foi para 50, quando a gente contou sem agregação. Então, assim, é impossível mensurar o impacto que a agregação vai provocar na plaqueta. Então, o ideal seria, tem agregado, não tem contagem de plaquetas. Mas, infelizmente, não é possível. Isso vai gerar um grande problema e a gente acaba liberando com observação. Mas quem está lendo o exame tem que ler a observação e entender que, se tem agregação, a contagem de plaqueta não tem que ser considerada. Bom, a trombocitopenia imunomediada, né, agora a gente entra nela, é a causa mais frequente de trombocitopenia severa em cães. A mortalidade é bem mais baixa que a anemia, entre 10% a 30% dos animais. O importante dela é que ela comete portadores com idade inferior a 6 anos. Então, é uma doença que a gente observa em cães muito jovens. E eu tenho observado em cães cada vez mais jovens. Eu atendi recentemente um cão com menos de 1 ano de idade com trombocitopenia imunomediada. Ele já tinha, inclusive, sido atendido por uma hematologista maravilhosa, uma amiga minha que trabalha no Rio. Ela já tinha fechado o diagnóstico e, por ser um cão tão jovem, procurou uma segunda opinião e era mesmo, tinha, né? É muito triste. O cão já estava sendo imunossuprimido, estava apresentando refratariedade, estava cheio de problema de pele, com diarreia por causa da corticoterapia. Então, assim, é uma doença muito triste. É mais prevalente em fêmeas do que em machos, até 2 vezes. Então, toda vez que a gente pega uma cadela, uma fêmea, né, com idade inferior a 6 anos e trombocitopenia persistente, a gente já começa a desconfiar de TIM. Bom, o que a gente observa nesses animais é que os anticorpos aderem à superfície dessas plaquetas e fazem com que elas sejam removidas mais rapidamente pelo sistema monocítico fagocitário. Então, isso faz com que o baço tenha um papel muito importante na remoção dessas células. Em humanos, as plaquetas duram mais ou menos de 6 a 7 dias e quando eles têm destruição imunomediada, elas começam a durar minutos na circulação. Então, essa destruição é muito rápida. Por isso, muitas vezes, quando a gente entra com um tratamento, a recuperação também é muito rápida. A plaqueta do cão e do gato dura de mais ou menos 4 a 6 dias, então deve funcionar muito parecido com essa cinética dos humanos, é que a gente não tem nada descrito para eles ainda. Pode haver produção de anticorpos contra os precursores na medula óssea, os megacariócitos, aí a gente vai cair naquela mesma situação da PIMA, a gente não vai ter sinal de regeneração na lâmina porque vai estar destruindo na periferia, na circulação e dentro da medula óssea. E aí esses quadros, com certeza, têm um prognóstico menos favorável. Bom, a TIM também pode ser classificada, né? E aí a gente ainda usa a classificação antiga de primária, quando a gente consegue, quando a gente não consegue, né, achar um fator de deflagração dessa reação, não tem gatilho aparente, né? E aí é idiopática, ou então secundária, quando a gente tem fatores deflagradores associados. As infecções são o maior deflagrador, mais ou menos 1/3 dos casos, né, tem algum tipo de infecção envolvido. As hemoparasitoses estão muito frequentemente envolvidas. Então, às vezes, a trombocitopenia é uma sequela da hemoparasitose. Não necessariamente o animal ainda tem a infecção, ainda está doente. Neoplasias, o uso de algumas drogas, vacinas, até mesmo estresse, transfusões e castração já foram incriminados como possíveis gatilhos. Parece que a castração, a mudança dos hormônios, faz com que as plaquetas comecem a expressar alguns epítopos antigênicos na sua superfície, mas isso não está muito bem descrito ainda. Bom, comorbidades que a gente encontra com frequência são a anemia hemolítica, né, que é a síndrome de Evans, coagulação intravascular disseminada e lúpus. Eu já peguei alguns pacientes com lúpus e trombocitopenia imunomediada, é bastante frequente na minha prática. Bom, o que a gente observa de alteração hematológica, né? Normalmente a gente vê trombocitopenias bem marcantes, contagens inferiores a 40 mil. Essas contagens podem oscilar até diariamente, porque de uma forma geral, quando a gente tem uma resposta às células maduras na periferia,
a medula faz uma hiperplasia, né? Aumenta o número dos megacariócitos para tentar compensar o consumo exacerbado no sangue. E aí, de acordo com a quantidade de anticorpos, a gente vai ver aquela contagem oscilar. A anemia pode ou não estar presente. Eu não sei se vocês estão acostumados a utilizar índices de plaquetas nos exames, mas a gente tem dois, que é o MPV, que é o volume da plaqueta, né, da célula. É uma média do volume, na verdade. Ele pode estar aumentado quando a gente tem muitas macroplaquetas na circulação. As macroplaquetas são células jovens, da mesma forma que os eritrócitos jovens são maiores, as plaquetas jovens também são maiores. Mas a gente pode não ter aumento e até diminuição quando a gente tem microplaquetas, porque às vezes a resposta imunológica faz uma fragmentação dessas células na circulação e a gente vê plaquetinhas bem pequenas na lâmina do esfregaço. O PDW, que é um índice que mede a anisocitose dessas plaquetas, a diferença de tamanho entre elas, ele frequentemente está aumentado, porque ele vai aumentar tanto quando tiver macro, quanto quando tiver micro, porque na verdade ele só vai medir a diferença de tamanho nessas células. Normalmente, quando a gente tem uma população de células maduras e o turnover dessas células está normal, né? Elas estão sendo destruídas e produzidas de uma forma normal, escalonada, a gente tem uma pequena diferença de tamanho entre elas. Quando a gente tem algum distúrbio que está provocando um aumento, né, do turnover, da produção, da destruição, aí a gente costuma ver diferenças maiores de tamanho nessas células. Então, o PDW é um bom índice para avaliar o turnover das plaquetas e o RDW, que é o correspondente a esse índice na série vermelha, é um bom índice para a gente avaliar o turnover dos eritrócitos. Normalmente, na anemia hemolítica, por exemplo, ele está aumentado. Bom, a gente sempre tem que pensar nas demais causas de trombocitopenia, né? Para a gente fechar o diagnóstico de doença autoimune, a gente sempre tem que dar um de advogado do diabo, porque é realmente difícil fechar. A gente não tem citometria de fluxo aqui, então a gente tem que descartar o sequestro pela esplenomegalia. Normalmente, esplenomegalia provoca trombocitopenias discretas a moderadas. Então, se você tem um animal com 20, 30 mil de plaqueta, pode esquecer isso. Coagulação intravascular disseminada é importante. Síndrome urêmica hemolítica também é importante. Envenenamento por denticidas, neoplasias, infecções e a trombocitopenia pós-vacinal transitória. Eu tenho um caso de um paciente com uma trombocitopenia persistente, uma contagem na faixa dos 40, 50 mil. Esse cão, ele teve uma neoplasia na coxa, se não me engano, era um mastocitoma. O mastocitoma foi removido, ele fez quimioterapia e ficou super bem. E aí, um belo dia, começou a apresentar essa trombocitopenia. Foram feitos alguns exames, a veterinária era super cuidadosa, a gente aspirou a medula desse cão e a medula estava normal, não estava nem hiperplásica, tudo certo. Alguns dias depois, a veterinária, a palpação, sentiu que o linfonodo inguinal estava aumentado e aí levou esse cão à cirurgia e removeu o linfonodo. Ele tinha uma metástase do mastocitoma da pata nesse linfonodo. Foi feito um exame pré-operatório antes da remoção, ele estava com acho que 50 mil de plaquetas e no dia seguinte da cirurgia ele já tinha 300, porque a neoplasia estava deflagrando um estímulo para a destruição dessas células. Foi um mastocitoma muito agressivo, o cão acabou vindo a óbito, mas foi uma situação bem interessante que relacionava mesmo a presença dessa trombocitopenia à neoplasia. Removeu e a contagem voltou para o normal muito rapidamente. E aí a gente volta naquela velha história, né, de que cães assintomáticos não tem nenhuma outra alteração no hemograma, não tem nenhuma alteração clínica, tem trombocitopenia, considera a possibilidade de trombocitopenia atrogênica e repete essa contagem de plaquetas em condições ideais de coleta e processamento. Porque a chance disso ser um artefato de coleta ou de máquina ou de EDTA é muito grande. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico da TIM? A gente tem alguns testes de detecção. Aqui no Brasil a gente não tem muita marca de teste disponível, mas esses kits eles são muito pouco sensíveis e específicos. É chato de fechar o diagnóstico. O ideal seria realmente que a gente pudesse usar a citometria de fluxo para diagnosticar e também para acompanhar, porque esse exame é legal que além de detectar os anticorpos, ele consegue dosar esses anticorpos. Então, a gente consegue entrar com a terapia imunossupressora e ir acompanhando a queda, né, das concentrações desses anticorpos ao longo do tratamento. Mas eu acho que num breve período de tempo a gente já vai ter isso à nossa disposição.
Se a gente suspeitar de Evans, né, que é a associação com anemia hemolítica imunomediada, a gente tem que fazer o CUMBIS, ou fazer teste de aglutinação em salina, ou detectar esferócito, seguir aquele cronogramazinho do consenso. Se suspeitar de lúpus, a gente faz um anti-ANA. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar os processos primários dos secundários, mas o importante é a gente fechar o diagnóstico da trombocitopenia imunomediada. Se a gente conseguir associar alguma coisa, é um bônus, porque a gente tenta eliminar o fator deflagrador. Bom, hoje em dia, o que a gente faz aqui no Brasil com muita frequência? A gente faz o mielograma. É a ferramenta que a gente tem à nossa disposição. O mielograma, ele não vai fechar o diagnóstico de trombocitopenia imunomediada. Por quê? Por mais que a gente tenha uma hiperplasia na medula e uma diminuição na periferia, que nos indica de que tem um consumo exacerbado dessas células lá fora, a gente não pode bater o martelo porque a gente não dosou anticorpo, não detectou anticorpo. Então, é um diagnóstico presuntivo, mas é um método muito legal. A vantagem do mielograma é que a gente consegue diagnosticar outras condições que poderiam estar predispondo a essa trombocitopenia, né? Como anemia plásica, algumas infecções, como leishmaniose. Eu já peguei 2 casos de histoplasmose. As leucemias aleucêmicas, que são aquelas nas quais a gente não observa as células neoplásicas na circulação. E também metástase de outras neoplasias. Já peguei algumas cadelas com metástase de carcinoma mamário na medula. E aí o que acontece? Essa neoplasia vai crescendo dentro do canal medular e vai ocupando o lugar do tecido saudável. E aí provoca uma diminuição nas contagens das células sanguíneas. Tá? Uma coisa que é importante salientar é que não tem contraindicação para colher medula em paciente trombocitopênico. Eu já colhi medula em paciente com 10 mil de plaquetas, nunca tive problema com hemorragia, já colhi em pacientes muito leucopênicos, nunca tivemos infecção, então assim, é um exame muito seguro. O risco do mielograma eu acho que está mais relacionado à sedação até do que a própria coleta da amostra. Mas fazendo com centro cirúrgico, com anestesista, tudo direitinho, assim, eu nunca tive problema. E nem os meus colegas que trabalham na área, né? Então, como eu já falei, a gente pode observar uma hiperplasia de megacariócitos nessa medula. Às vezes, a gente tem destruição de precursores associada, então a gente não vai observar essa hiperplasia, a gente vai observar uma hipoplasia e vai complicar um pouco o nosso diagnóstico. Mas avaliar a medula é sempre interessante, inclusive para dar um prognóstico para o proprietário, né? Se a gente tem um distúrbio imunomediado e acha uma hipoplasia na medula, o prognóstico é bem desfavorável. Bom, quais são os objetivos da nossa terapia imunossupressora? No paciente com TIM, principalmente diminuir o risco de sangramentos. Porque o paciente com TIM vai morrer de hemorragia. Não é igual o paciente da anemia hemolítica, é diferente. O objetivo secundário é aumentar a contagem de plaquetas. E aí, controlar a resposta imune aberrante e tentar a remissão. Então, hoje em dia, a gente trabalha com score de sangramento, na maioria das vezes. Tem pacientes que a gente consegue trabalhar de outras formas. Eu até vou falar um pouco mais adiante. Mas, de uma forma geral, a gente quer diminuir a possibilidade dele sangrar. Então, em animais com plaquetas muito baixas, a gente faz repouso para minimizar os traumas. A gente evita medicamentos injetáveis por razões óbvias, né? Se for necessário, a gente pode utilizar plasma rico em plaquetas, em caso de emergências, o animal está sangrando, é uma cartinha que a gente pode guardar na manga. A terapia imunossupressora, obviamente. Normalmente, a droga de escolha é o glicocorticoide, tanto na anemia hemolítica quanto na trombocitopenia. Mas muitas vezes a gente tem que associar outras drogas e aí isso vai depender das condições clínicas do animal, da disponibilidade financeira do proprietário, que tem drogas que são bem caras, enfim, a gente tem que equacionar da gravidade da situação, que tem drogas que levam alguns dias para começar a fazer efeito, e aí a gente tem que pensar nisso tudo quando vai elaborar o nosso protocolo de tratamento. Não esquecer que existe a possibilidade de refratariedade em seres humanos, esse percentual é 30%, para cães e gatos a gente ainda não tem. E a esplenectomia é o último recurso que a gente vai utilizar nesses pacientes, né? O consenso de anemia hemolítica imunomediada fala, tenta tudo, associa até 4 drogas, e aí se não der certo, faz a esplenectomia. Para trombocitopenia imunomediada é a mesma coisa. Por quê? Porque o baço, ele pode estar atuando como uma muleta da medula óssea, né? Às vezes, quando a medula está exausta de produzir, eu tenho uma resposta autoimune contra precursores, a gente observa a ocorrência de sítios de eritropoiese, ou seja, ilhotas dentro do baço com precursores hepatológicos que produzem células junto com a medula.
Então, se a gente tira esse baço e ele é um componente muito importante na produção dessas células naquele momento, a gente pode causar sérios danos ao nosso animal. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente opta pela esplenectomia. E aí eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu já até adiantei. A gente tem duas formas de trabalhar com esses pacientes. A gente pode usar a contagem de plaquetas como indicador, né, de cura desse paciente. Aí, se a gente conhece a normalidade dele, facilita muito esse procedimento e a gente tenta chegar num platô que é a normalidade médica do nosso paciente. Isso é legal porque a gente observa na prática que tem menos recidiva. Então, toda vez que eu consigo chegar num platô legal de contagem de células, eu tenho pacientes que me procuram menos ou às vezes até ficam muitos anos sem me procurar com recidivas. Mas, normalmente, para a gente chegar num platô demora mais tempo e a gente tem um maior risco dos efeitos colaterais e das sequelas do tratamento imunossupressor, que são muitos. Modernamente, tem se preconizado que para esses pacientes de risco, a gente vai utilizar um score de sangramento e aí a gente vai deixar ele com uma contagem de plaquetas que seja segura nesse sentido. E aí a gente vai ter que avaliar clinicamente, avaliar alguns fatores, porque as plaquetas elas não atuam sozinhas na hora de estancar esses sangramentos, né? Elas, além de fecharem os buraquinhos que a gente provoca, e também os sangramentos naturais, fisiológicos, né? A gente tem pequenos sangramentos o tempo todo no nosso corpo, elas fazem parte da estrutura do endotélio das veias. Então, às vezes, a gente tem um animal com trombocitopenia, com contagens nem tão baixas assim, tipo 80, 90 mil, que na maioria das vezes a gente não vai ver sangramentos. Mas se o animal tiver vasculite associada, ele vai sangrar. Às vezes a gente também pega um animal onde a contagem de plaqueta está normal, mas a função está comprometida. Então ele tem uma contagem de 150, 180 mil e sangra mesmo assim. Então a gente tem que considerar esse tripé da integridade do endotélio vascular, da função da plaqueta e do número de plaquetas. Bom, eu vou falar muito rapidamente de neutropenia imunomediada. Eu particularmente nunca peguei um caso, é bem raro. Nos estágios iniciais, ela pode ser confundida com infecções que provocam neutropenia e desordens da medula. Toda vez que a gente pega um cachorro com menos de 1.500 leucócitos por milímetro cúbico, neutrófilos, na verdade, por milímetro cúbico, a gente tem que colocar a neutropenia como um dos nossos possíveis diagnósticos diferenciais, mas a gente não tem como fechar esse diagnóstico fazendo teste. Não existem kits. Então, a gente descarta outras causas de neutropenia e faz um diagnóstico clínico de exclusão. Podemos fazer mielograma? Podemos, para descartar a possibilidade de uma neoplasia e de síndromes mielodisplásicas. Mas a gente não fecha o diagnóstico da neutropenia imunomediada no mielograma. Tá? Normalmente, ela responde bem à corticoterapia imunossupressora, diferentemente da TIM e da anemia hemolítica. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico terapêutico com mais facilidade. O interessante da neutropenia imunomediada é que ela tem um alto índice de recidivas. Então, esses animais normalmente voltam à clínica com episódios recorrentes de neutropenia. E aí eu deixo para vocês algumas questões aqui para o futuro, né? A gente ainda precisa de evidências de que existem, de fato, a maioria daqueles fatores deflagradores de autoimunidade de cães e gatos, tipo... Eu acho que 90% deles ainda não tem comprovação científica de que realmente estão atuando como deflagradores. A gente precisa estudar isso, a gente precisa fechar esses diagnósticos, a gente precisa relatar os nossos casos, a gente precisa participar ativamente da comunidade científica para poder conseguir chegar nesse objetivo, porque com isso vai ficar mais fácil da gente estabelecer um plano diagnóstico para os nossos pacientes. E a gente vai saber quais são as doenças que é imprescindível descartar, como a gente já sabe que infecções por piroplasmas em gatos, em cães e micoplasma em gatos é imprescindível que a gente descarte. A gente vai saber quais são as doenças que a gente tem que descartar em apenas determinados pacientes, e aí isso envolve estudo epidemiológico. Por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que a gente tem que descartar piroplasma, mas de repente tem alguns lugares onde essas infecções não têm importância nenhuma. Então aqui a gente vai fazer PCR e sorologia. Se vier negativo, a gente vai fazer PCR e sorologia de novo, e aí em algum lugar isso vai ser jogar dinheiro no lixo. E a gente também precisa saber em que casos a gente tratando a comorbidade, a gente vai resolver o problema. Será que se eu pegar um animal com babésia e tratar somente a babésia, eu vou parar
eu vou conseguir brecar, né, o fator deflagrador de autoimunidade? Será que ele para de destruir as próprias células ou será que ele continua? E aí, isso tudo vai ser muito importante para que a gente consiga entender a nossa atividade autoimune, desenvolver marcadores para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Você vê que a maioria delas a gente não consegue fechar o diagnóstico efetivamente. Para que a gente consiga também almejar, né, drogas mais específicas e com menos efeitos colaterais, porque aí a gente consegue ter como alvo apenas aquela resposta imunológica que é deletéria. A gente imunomodula, a gente ensina para o organismo do animal que ele não deve destruir aquele antígeno. A gente não precisa desligar tudo. E aí, com isso, a gente vai ter menos efeito colateral da terapia imunossupressora e menores índices de recorrência. Então, esses são os objetivos para o futuro. E aí eu sempre termino as minhas apresentações recomendando que vocês tenham um patologista de estimação de vocês, porque esse bate-bola entre clínico e patologista é extremamente importante. É assim que a gente consegue fechar os nossos diagnósticos, é assim que a gente consegue superar as nossas dificuldades em relação a possíveis iatrogenias nos nossos exames, erros que estão relacionados à coleta, que estão relacionados ao processamento, enfim, podem acontecer, a gente não tem como minimizar isso. E lembrem-se que máquina não faz hemograma. Isso é muito importante. E é isso que eu tinha para falar. Espero que eu não tenha falado muito rápido, porque era muita coisa. Oi, Flávia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi ótima apresentação. Como sempre, né? A gente ama suas apresentações. Eu vou abrir agora para as perguntas. Acredito que alguém queira fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem, tem um chatzinho que vocês podem fazer a pergunta, ou então por áudio, se vocês preferirem, e a Flávia vai respondendo aqui para vocês. Vocês querem fazer, gente, alguma pergunta? Podem ligar o áudio de vocês. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu não estou ouvindo ninguém, na verdade. Eu também não estou ouvindo. Mas acho que eles ouvem a gente. Vocês têm sim, alguma pergunta aí? Deixa eu ligar o chat aqui, deixa eu ver se tem alguém escrevendo no chat. Não, por enquanto nenhuma pergunta. Pessoal, vamos ligar a câmera para a gente tirar uma foto também? Se vocês... Aqui, chegou uma mensagem, duas. Vamos lá. Aqui. A Cíntia. Apresentou o esferócito no hemograma. Já começa a surtar? Depende da quantidade, né? Se for uma quantidade acentuada de esferócitos, aí você já pode começar a surtar. Mas a gente faz teste de aglutinação em salina e acompanha o paciente para tentar fechar o diagnóstico. Salina é um teste super barato, eu recomendo que vocês façam de rotina, sempre que tiver a possibilidade de anemia hemolítica. O que acontece? Quando a gente tem uma anemia francamente regenerativa no hemograma, a gente tem duas hipóteses. Ou o animal está hemolizando ou ele está tendo hemorragia. Ou então uma discrasia hematopoética. Mas, de uma forma geral, se tem anemia com sinais muito clássicos de regeneração, muita anisocitose, muita policromasia, reticulócitos altos, hemácias nucleadas, ele está ou perdendo essas hemácias para algum lugar, com alguma hemorragia, ou então ele está hemolizando. As hemorragias, de uma forma geral, são fáceis da gente diagnosticar. Né? Então, não tem hemorragia, muito provavelmente é hemólise. E aí a gente começa a pesquisar anemia hemolítica. Contagem de esferócito na lâmina e teste de aglutinação em salina são técnicas que qualquer patologista com experiência sabe fazer e técnicas baratas. Então, assim, sei lá, eu acho que um teste de aglutinação em salina custa R$15, R$10, uma coisa assim, muito barato. Então, não tem por que não fazer. E aí, se você for dar uma olhada depois naquele algoritmo, se você tem mais de 5 esferócitos na lâmina e o teste de aglutinação em salina positivo, você já pode partir para a segunda etapa do diagnóstico,
diagnóstico. E aí, se você tem icterícia, bilirrubinúria, presença de Ghost cells, enfim, alguns outros marcadores, aí você já pode fechar o diagnóstico. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pode ser pelo áudio ou pelo chat também. Se vocês tiverem, se ninguém tiver nenhuma pergunta agora e quiser perguntar depois, pode mandar um e-mail para a gente ou mandar pelo WhatsApp. O e-mail é farmacêutico@tudodevete.com.br. Deixa o seu também, Flávia, seu e-mail, seu contato. O meu estava no final da apresentação. Peraí, deixa eu ver se consigo pôr de novo. Ó, tá aí. Se alguém quiser mandar um e-mail, pode ficar à vontade. Depois, eu não sei, todo mundo que está aqui passou o e-mail para vocês, né? Isso aí. Que aí eu posso mandar a apresentação em PDF, posso mandar o guideline para vacinação, para quem quiser, e também o artigo do Norman, que fala das contagens de plaquetas em gatos. Uhum. Tá ótimo. Se alguém se interessar, é só avisar. Tá ótimo. Pessoal, vamos ligar a câmera para a gente tirar uma foto, todo mundo? Ah, você queria me perguntar, Dana? Eu acabei de lembrar dos nutracêuticos, Isso, né? dos nutracêuticos. Existe alguma terapia para melhorar, alguma estratégia para melhorar esse terreno imunológico? Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar com nutracêuticos. Tem umas fórmulas para o fígado, algumas substâncias que são bem interessantes para amenizar os efeitos colaterais da corticoterapia. Eu sempre uso. Uma outra estratégia que é bem interessante é o uso da naltrexona em baixa dose com a berberina para tentar modular essa resposta imunológica. É uma coisa que eu vou começar a usar bem frequentemente nesses pacientes. E a outra estratégia é o uso dos probióticos e dos paraprobióticos, né? Porque o intestino ele tem muita relação com a parte imunitária do animal, com o sistema imunológico. E quando a gente consegue modular, né, a imunidade desde o intestino, a gente tem um melhor resultado da imunossupressão. Assim, o que eu tenho observado nos meus pacientes é que quando eu utilizava apenas as drogas imunossupressoras, eu tinha um resultado. Quando eu passei a modificar a alimentação, diminuir a inflamação, né? Vocês viram que como gatilho da anemia hemolítica imunomediada, a inflamação é importante. Então, assim, tirei grãos da alimentação, comecei a utilizar dietas mais apropriadas para carnívoros, comecei a utilizar os nutracêuticos, os probióticos, tudo isso em associação às drogas imunossupressoras, eu comecei a ter melhores resultados nos pacientes e comecei a ter menos recidivas e comecei a ter resultados com menor tempo de utilização das drogas imunossupressoras. Então, é um bom adjuvante no tratamento. Tá ótimo, Flávia. Então, vamos tirar uma... deixa eu... você compartilhou sua apresentação? Tira para mim, que eu vou botar a tela aqui para gente grande. Isso, voltou. E aí, quem quiser ligar a câmera para a gente tirar uma foto, marcar esse momento aí. Doutora Enif, doutora Daiane. Eu tô vendo seu reflexo no computador. Isso, também tô vendo. Cadê você? Obrigada, doutora Heloísa. Gente, o próximo vai ser no dia 20 de maio. Estou errada aqui. Como é que eu viro isso agora? Obrigada, gente, por vocês terem vindo. Doutora Heloísa, a gente vai mandar para o seu e-mail o trabalhozinho, sim. Ela quer o trabalho de plaquetas. Eu mando. Heloísa, eu tenho dois trabalhos de plaqueta em gatos bem legais. Eu mando para você. Pode deixar, a gente manda sim. Vamos lá, pessoal, tirar uma foto? Vou virar a câmera que eu não sei o que eu estou fazendo, não. Tá aparecendo aí? Tá todo mundo aparecendo aqui. Vamos lá, então? Ó, vou fazer o print aqui, hein? Todo mundo com aquele sorrisão. 1, 2, 3 e... Já! Foi? Pronto, foi. Gente, obrigada, tá? Por vocês terem participado do grupo. O próximo vai ser no dia 20 de maio. A gente espera vocês. A gente divulga o tema mais próximo para vocês. E é sempre um prazer tê-los com a gente. E muito obrigada mesmo. Tá bom? Obrigada, Flávia, por ter aceitado o nosso convite.
A gente ama trabalhar com você, a gente é super sua fã, você já sabe disso. Ah, fala sério, eu que amo trabalhar com vocês. Ficar rasgando cedo aqui. Muito obrigada, tá, Flávia? Obrigada Eu que mesmo. agradeço. E obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Tchau, foi Boa noite. ótimo, Flávia. Muito bom te escutar. Um beijo. Obrigada. Fico muito feliz. Se dependesse de mim, a gente nem liberava a plaqueta. Eu também compartilho do mesmo sentimento que você. Acho que a plaqueta é do mal na maioria das vezes, mas fazer o quê, né? Tem que ser mais Parabéns aí, caro. meninas. Nosso problema maior é plaqueta. Plaqueta em máquina sempre baixa lá na universidade. É um pesadelo, realmente. Não, e o problema do gato, Heloísa, é que a plaqueta fica baixa e a leucometria fica alta. Então é um show de leucocitose com trombocitopenia sem precedentes, né? Dá para escrever um livro, né? Dá. Tinha que ser caro. Só a plaqueta tinha que ser muito caro, que aí as pessoas na minha opinião, né, eu pensar várias vezes na hora de interpretar, né? Na verdade, eu acho, Namir, que uma saída muito boa para isso seria que hemogramas com contagem de plaqueta têm que ser realizados no laboratório. Porque a gente vai colher em sistema de vácuo e vai processar imediatamente. Se houver algum problema, o animal está lá, a gente faz outra coleta, entendeu? Então, isso ia minimizar muito os problemas, muito. Com certeza, com certeza. Mas a gente vai trabalhando isso, né? Um trabalho de formiguinha, mas a gente vai conscientizando, né? Agora a gente deu um grande passo para trás, né? Com essa alunos. questão aí das máquinas nas clínicas, a gente acabou dando um grande passo para trás. Isso não é nem reserva de mercado, não. A gente que trabalha na área sabe que isso é um grande perigo, um grande problema, né? Mas vamos ver se a gente fazendo esse trabalhinho de formiga, a gente conscientiza o pessoal de que isso aí é só para ser utilizado em caso de emergência, né? Não é para utilizar no dia a dia. Com certeza. Eu tenho fé. Eu também. Um beijo para vocês, foi muito bom. Beijo, gente. Beijo, foi ótimo. Parabéns. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Para e sai.